assunto. A política é questão de momento. O Luiz Carlos Prestes apoiou Getúlio após ele enviar Olga Benário para os nazistas. Você sabe que eu tenho a tese de que isso contaminou para sempre a esquerda brasileira da maneira negativa. Se criou uma espécie de síndrome de Carlos Prestes. Tudo passou a ser aceitável porque o Carlos Prestes, lá atrás, fez um acordo com Getúlio Vargas, né? Mesmo Getúlio ter mandado a mulher dele grávida para um campo de concentração na Alemanha. Eu sempre defendi a tese que, naquele momento, ao invés de apertar a mão, ou ficar próximo de Getúlio, acho que não apertar a mão, ele deveria ter pulado no pescoço de Getúlio e esganado ele ao vivo, com transmissão pela Hora do Brasil, para todo o Brasil, porque é isso que um homem deve fazer quando se encontra com um assassino da sua mulher que pariu dentro de um campo de concentração nazista. Eu nunca achei isso lindo, nunca achei isso como uma prova de que o homem político está acima de tudo, de que a disciplina de um homem comunista está acima de tudo. Nunca, jamais. Eu sempre encarei isso como um ato de covardia. E essa discussão eu já tive de maneira, às vezes, muito difícil com gente de esquerda no Brasil. Nunca achei lindo, sempre achei isso um péssimo exemplo. É aquela coisa, para mim, é o sinônimo na nossa bolha do vale tudo. O cara manda a minha mulher, grávida da minha filha, para um campo de concentração, e eu passo 10 anos na prisão, e quando eu tenho a oportunidade de esganá-lo, eu vou e apoio ele para qualquer coisa que seja. Vocês acham isso lindo? Pois é. Foi o STF, não, querido, foi o STF que autorizou, mas é o STF. Né? Quem fez a prisão da Olga e caminhou com o STF já com a encomenda foi a polícia do Estado Novo do Getúlio Vargas. Tá? A história que foi o STF é brincadeira. Não, Murilo, não. Foi o STF que decidiu, claro. Né? Ela foi presa, ela tinha que ser deportada, a deportação passa obrigatoriamente pelo STF, e o STF mandou ela para a Alemanha nazista, uma judia, grávida. Sabe por que mandou? Porque ela estava grávida de um comunista. Mataram ela lá. E a menina foi salva. Aí, quando o pai sai da prisão, vira um animal político. Eu nunca gostei dessa história. Não encaro ela como uma coisa bela da realpolitik, do espírito altivo do Carlos Prestes. Eu acho que ele foi covarde. Tinha que ter enfiado os dedos no olho. Getúlio cegado ele ao vivo. Mas, enfim, né? Quem sou eu? E olha que eu admiro muitíssimo o Carlos Prestes, tá? Mas nisso nunca achei nem de longe isso uma coisa sensacional. Jamais. Jamais. E também assim, isso aqui, Leandro, olha só, do que o Celso falando, né? Getúlio Vargas fez mais pelo trabalhador do que toda a esquerdinha brasileira. Eu, inclusive, gostaria muito de indicar um livro muito bom que chama A Invenção do Trabalhismo, da historiadora Ângela de Castro Gomes, e que, na verdade, né, que o Getúlio fez mais pelo trabalhador. Isso é um pouco dentro daquilo que eu li no livro. Mas foi um arranjo de forças, tá, gente? É sempre bom lembrar que os direitos trabalhistas, eles foram, não é porque o Getúlio Vargas tem uma grande alma boa, maravilhosa, e, de repente, resolveu, então, implementar toda a CLT e os direitos trabalhistas. Foi justamente para barrar o crescimento... Não, outra coisa, para barrar o movimento comunista no Brasil. Foi uma imposição. Ele era integralista e apoiava os nazistas, Getúlio Vargas, tá? Na Segunda Guerra Mundial, ele era integralista e apoiava os nazistas. Né? Foram os Estados Unidos que compraram o apoio de Getúlio Vargas, tá? Antes da Constituição de 46, em troca da implantação da Siderúrgica Nacional, da CSN, que foi criminosamente privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. Uma das maiores siderúrgicas do mundo. Fica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, foi criminosamente privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então, eles compraram Getúlio. Depois da guerra, acabou, ele saiu do governo, foi eleito o general Dutra, um ultraconservador de extrema-direita, e quando ele volta em 50, o mundo estava em plena Guerra Fria.
E a única maneira de você barrar Prestes e companhia e os comunistas era fazendo o que a Europa Ocidental fez na Dinamarca, na Suécia, nos países nórdicos, na Finlândia. Era criar um sistema de bem-estar social mínimo para evitar a evolução do socialismo, das lutas socialistas pelos trabalhadores. Então, não foi a alma bela de Getúlio Vargas que fez isso, tá? Embora reconheço o trabalho do segundo governo de Getúlio, eu acho importantíssimo. Mas não foi a bondade de Getúlio. Getúlio era fascista, era integralista, era nazista. A polícia secreta de Getúlio ela era violentíssima, ela torturou e matou muita gente. Filinto Miller, que morreu num acidente de Orly, na França, num avião, junto com um neto de 7 anos, ele era um torturador sádico. Tem um livro chamado Falta Um em Nuremberg, escrito pelo grande jornalista brasileiro, aquele maluco, o nome dele, Davi Nasser. Escreveu um livro chamado Falta Um em Nuremberg, sobre Filinto Miller. Faltava um nazista, um torturador, um assassino em Nuremberg, que era o Filinto Miller. Então, muito cuidado, gente, não sejam ingênuos em relação à política, tá? Não sejam ingênuos em relação à política. Saiam do circuito dos afetos, porque eles nos levam à irracionalidade. Sejam um pouquinho materialistas históricos, dialéticos, que vocês vão ver como é a maneira mais legal de você se debruçar sobre o mundo sem grandes frustrações, tá bom?